Lá pelo fim da Segunda Guerra Mundial, os pilotos do eixo se jogavam com seus caças contra alvos inimigos. Parecia que sobreviver a essa insanidade nem passava por suas cabeças. Kamikaze japonês, você deve estar pensando. Achou errado, otário? Essa maluquice rolou no Teatro de Operações Europeu, e os malucos eram alemães. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Quando a parada é kamikaze, a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem daqueles A6M0 japoneses mergulhando de cara contra navios americanos no Pacífico. Os militares do Império Japonês tinham esse bagulho enraizado de não se render nem a pau. Aí, muitos dos pilotos preferiam virar estrelinha de um jeito honrado, e de preferência arrastando uma constelação inimiga com eles. E tinha uns outros que achavam isso maluquice, mas meio que eram empurrados para a mesma vibe, porque a pressão social japonesa era absurda. E ainda que a galera do ocidente não batesse palma para maluco que escolhia ir de arrastar para cima por vontade própria, não faltaram na Alemanha bigodista uns projetos insanos, em que a chance dos soldados voltarem inteiros era tipo zero. É nesse contexto que surge o lance dos kamikazes alemães, e isso geralmente aponta para duas diferentes divisões aéreas da Luftwaffe, o Comando Especial Elbe e o Esquadrão Leônidas. Bora dar uma sacada em cada um deles agora. Lá pro finalzinho da Segunda Guerra, os alemães estavam na pior, tipo no sal mesmo. Então os cabeças do partidão começaram a botar em prática uns esquemas desesperados. Um deles foi o Comando Especial Elbe. A missão desses caras era jogar os próprios aviões contra os bombardeiros americanos, derrubar os trambolhos voadores deles e impedir que os aliados dominassem o céu da Alemanha. Até bolaram um avião específico só para isso, o Zeppelin Hamhigger, que tinha uma estrutura mais parruda, saca? Para bater de frente nos aviões inimigos como um machado. Só que essa ideia ficou só no papel mesmo, nunca decolou. O plano maluco era que os caras do Comando Elbe iam para o combate com paraquedas, vazando fora dos caças antes de se esborracharem nos aviões inimigos. Se liga, o projeto teve a adesão de mais de 2.000 malucos, resultando em 150 sortudos selecionados. Sua primeira e última missão rolou em 7 de abril de 1945, em Magdeburg, quando uns 180 caças alemães investiram contra uma frota formada por cerca de 1.300 bombardeiros aliados, que tinham outras 800 aeronaves fazendo a escolta. Ia dar bom, né? O desfecho desse ataque foi uma desgraça para os alemães. Há registro de 77 de seus pilotos indo para o saco e 133 aviões virando sucata, enquanto o outro lado perdeu apenas 5 caças e 17 bombardeiros, sendo que apenas 8 deles teriam sido atingidos pelos pilotos metidos a cometa. A real é que a maluquice dos caras do Comando Elbe praticamente não causou impacto algum na guerra, ao contrário do seu like, que é fundamental para esse vídeo de loucura, não tem nada, na moral. O Esquadrão Leônidas era, na verdade, um apelido para o 5º Esquadrão da Ala de Combate 200 da Luftwaffe. A ideia era pagar pau para o rei espartano que deu até a última gota de sangue defendendo a Grécia dos persas na Batalha das Termópilas em 480 a.C. O 5º Esquadrão foi concebido para missões das quais os pilotos dificilmente retornariam para contar a história. Os 70 voluntários até assinaram um termo reconhecendo ser recrutados para um projeto envolvendo uma bomba voadora, admitindo que ir de arrasta para cima era quase certo. O lance era usar o Fischler F1-103R Reichenberg, que era uma versão tripulada do famoso míssil V1, carregado com uns 850 kg de explosivo. O detalhe é que os pilotos, assim como os caras do Elbe, levavam paraquedas para saltarem fora do avião momentos antes do impacto. Mas se liga, o motor da bomba voadora ficava logo atrás do cockpit do piloto. Então tinha o risco do cara ser sugado pela força do motor na hora que fosse pular. E nem para por aí, porque a aeronave tinha a chance de ser derrubada antes de dar o bote, e se tudo desse certo, o maluco ainda corria risco de tomar uns tiros enquanto caía de paraquedas. As chances de sair de boa de uma missão dessas era quase a mesma de ganhar na loteria sem jogar. A real é que os manda-chuvas da Luftwaffe não estavam todos de acordo com esse plano, então acabaram metendo o pé dessa ideia e substituíram tudo pelo Mister, que era um esquema ainda maluco, mas com gerência. Tipo, era um bombardeiro até o talo de explosivos, que era guiado por um caça ligado a ele por uns cabos. O caça soltava os cabos e abria fuga, deixando o avião maior na banguela, rumo ao alvo.
Só no fim da guerra que os voluntários do Esquadrão Leônidas foram enviados em missões kamikaze, mas tiveram que usar aeronaves comuns. Em abril de 1945, o Exército Vermelho já estava colando em Berlim. Então, o 5º Esquadrão foi enviado para detonar as pontes sobre o rio Oder, que estava sob domínio dos soviéticos. Para dar uma segurada nos russos. A propaganda bigodista meteu que 35 pilotos viraram chucrute, destruindo 17 pontes. Mas registrado mesmo é só que a ponte ferroviária da cidade polonesa de Kistrin foi pro barro nesses ataques. No dia 21 do mesmo mês, as tropas de Stalin chegaram à cidade de Jüterbog, onde ficava a base do 5º Esquadrão, e a unidade que homenageava o rei Leônidas de Esparta ficou só para a história. Mesmo não sendo da cultura germânica o sacrifício intencional em nome da pátria ou alguma ideologia, a real é que muito moleque alemão caiu no papo dos bigodistas e entrou de cabeça em barcas furadas. Não havia de fato um culto à prática desesperada de ir de base levando o inimigo junto, mas os voluntários desses esquadrões sabiam que o apego à própria vida era mais que dispensável, era um empecilho para o bom cumprimento da missão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas se você quer ficar por dentro do ataque a Hiroshima, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!